Sejam muito bem-vindos a esta aula especial. Hoje a gente vai destrinchar uma mudança histórica. O exato momento em que o Estado brasileiro finalmente abraçou a administração pública consensual. Para quem é estudante de direito ou já está ralando na prática jurídica, entender a Lei 9.469 de 97 vai muito além de decorar incisos e parágrafos. Trata-se de entender uma verdadeira virada de chave, sabe? Aquele instante em que a máquina estatal parou de ser um robô litigante automatizado e começou a incorporar uma postura de negociação estratégica. Então, bora direto ao ponto. Quem já está mergulhado nos livros de processo civil e direito administrativo sabe bem. Litigar contra o governo federal, muitas vezes, parece que a gente entrou num labirinto burocrático sem fim. O brasão da República ali na capa dos processos sempre representou uma força gigantesca e, vamos ser honestos, quase implacável nos tribunais. Historicamente, o Estado recorria de absolutamente tudo. O negócio era esgotar todas as instâncias possíveis, o que acabava sobrecarregando o nosso judiciário num nível totalmente insustentável. Mas olha só, é exatamente essa dinâmica exaustiva e cara que a nossa legislação em análise veio tentar pacificar e modernizar. O nosso plano de aula de hoje está dividido em 6 módulos super objetivos. Introdução à Lei 9.469 de 97, a Era dos Acordos, Desistência e Prescrição, Termo de Ajustamento de Conduta, Intervenção e Precatórios e, por último, o impacto no direito. Vamos lá, começando pelo módulo 1, Introdução à Lei 9.469 de 97. Promulgada lá atrás, em 1997, como resultado de várias medidas provisórias, essa lei veio para regulamentar prerrogativas que são essenciais para a AGU, Advocacia Geral da União. Na prática, foi essa legislação que deu a base jurídica e a segurança institucional para que o Estado pudesse sentar à mesa, negociar e transigir. Ao invés de arrastar processos de forma cega por décadas a fio, a lei finalmente deu sinal verde para os procuradores avaliarem e dizerem: opa, peraí, a gente pode evitar essa batalha judicial desnecessária, o Estado ganhou permissão para fazer as contas e ser pragmático. Entrando agora no módulo 2, a Era dos Acordos. O aspecto que eu acho mais fascinante nessa norma é o nível de controle hierárquico que ela instituiu. Dando uma olhada nessa tabela comparativa, que é baseada lá no artigo 1º, a gente nota que o Advogado-Geral da União e os dirigentes das empresas públicas federais têm sim o poder de autorizar acordos e transações. Mas atenção total aqui para a restrição de valores. Quando a grana do litígio passa de certos limites, a regra do jogo muda de patamar. Acordos de grande vulto precisam de um carimbo prévio e expresso, não só do Advogado-Geral da União, mas também do Ministro de Estado daquela área. Ou seja, a lei descentraliza para dar agilidade, mas puxa a rédea e centraliza a decisão quando o impacto no cofre público é substancial. Outro ponto super prático para o dia a dia forense é quando a negociação envolve pagamento parcelado. O artigo 2º crava uma linha do tempo bem rígida para isso. O débito pode ser pago em até 60 parcelas mensais. E a atualização do valor é super específica. Aplica-se a taxa Selic acumulada, mais um acréscimo de 1% referente ao mês do pagamento. E a regra para quem não pagar é linha dura. Rolou inadimplência de qualquer parcela, aguarda-se 30 dias e o processo de execução é retomado imediatamente pelo saldo que sobrou. É um alívio financeiro, com certeza, mas totalmente amarrado a condições estritas. Seguindo para o módulo 3, desistência e prescrição. Tem um número mágico que todo mundo que está se preparando para provas e para a prática precisa memorizar: R$ 10.000. Abaixo desse valor atualizado, o artigo 1º-B concede aos dirigentes de empresas públicas federais a autoridade para simplesmente não propor ações, não recorrer ou até pedir a extinção de processos que já estão rolando. E o motivo disso é puramente uma análise matemática de custo-benefício. Pensa bem, movimentar advogados, juízes e toda a máquina do judiciário para recuperar menos de R$ 10.000 acaba custando muito mais caro para o Estado do que simplesmente assumir que a dívida é irrecuperável. É literalmente a matemática orientando o rumo do processo civil público. Mas não é só sobre dinheiro, tá? A lei também traz uma visão bem focada na jurisprudência. O artigo 4º permite que o Advogado-Geral da União dispense a continuidade de um litígio se o STF ou os tribunais superiores já estiverem decidindo aquela questão repetidas vezes contra o Estado. Além disso, o artigo 1º-C é super direto. Se o crédito já prescreveu, o procurador nem sequer faz inscrição em dívida ativa e já desiste de qualquer recurso que tiver em andamento. Resumindo, acabou aquela velha exigência de recorrer apenas por recorrer. Vamos para o módulo 4. Termo de Ajustamento de Conduta, o famoso TAC. Para um TAC ter validade real, quando assinado pela AGU, ele precisa cumprir 5 requisitos formais e negociáveis. Não é só assinar um documento qualquer.
O termo tem que ter a descrição super detalhada das obrigações assumidas, os prazos rígidos para cumprimento e definir exatamente como vai rolar a fiscalização. Também exige um embasamento legal, ou seja, os fundamentos de fato e de direito, e sem exceção a previsão clara de multas ou sanções se a pessoa der calote. Isso tudo garante que o acordo seja transparente, viável na prática e que sirva como um bloqueio real contra infrações aos interesses federais. Entrando no módulo 5, intervenção e precatórios. Aqui a lei dá uma baita simplificada na vida dos entes da administração indireta. O artigo 9º dispensa os procuradores de autarquias e fundações públicas de apresentarem procuração e juízo, porque afinal a representação já decorre do próprio cargo efetivo deles. E mais importante ainda, o artigo 5º consolida o direito da União de entrar como assistente nas causas de autarquias ou empresas públicas federais, sempre que houver algum potencial reflexo econômico na esfera federal. No fundo, a União atua como a grande garantidora do patrimônio nacional, puxando a responsabilidade para si se for necessário. E na hora de receber do Estado, a famosa fase de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. O artigo 6º reforça aquela regra de ouro. O pagamento de sentenças judiciais tem que seguir exclusivamente a estrita ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Mas tem uma exceção humanitária fundamental aqui. Existe uma proteção social inegociável lá no parágrafo 1º que garante prioridade absoluta para as obrigações de natureza alimentícia. É a lei reconhecendo que a verba da qual a pessoa depende para sobreviver, como salários e pensões, simplesmente não pode ficar presa na mesma fila comum que dívidas de contratos empresariais ou tributários. E para fechar nosso estudo, módulo 6, o impacto no direito. A Lei 9469 fincou as bases da administração pública consensual no Brasil. O paradigma mudou de verdade. O Estado largou aquela velha presunção de que a briga eterna era o único jeito legítimo de defender o patrimônio público. Pelo contrário, a eficiência agora é saber avaliar se um acordo, um TAC ou uma desistência não acaba protegendo o cofre público muito melhor do que arrastar um processo por anos a fio. Para quem está se preparando para atuar na área jurídica, a lição é bem clara. Operar o direito público hoje exige menos beligerância e uma capacidade muito mais sofisticada de mediação e cálculo estratégico. E essa mudança gigantesca de cultura deixa a gente com uma provocação excelente para reflexão. A gente sabe que essas autorizações para acordos e essas dispensas de recursos revolucionaram a atuação do Estado em juízo. Mas será que essas ferramentas de consenso são verdadeiramente suficientes para resolver a sobrecarga estrutural que ainda asfixia os nossos tribunais? Ou será que o sistema de justiça brasileiro precisa de reformas processuais e culturais ainda mais profundas para garantir agilidade de verdade? A lei mostrou que é possível, sim, inovar de forma eficiente por parte do Estado. O desafio futuro de todo novo profissional da área é continuar expandindo esses limites. Encerramos por aqui nossa análise aprofundada de hoje. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!